Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Mensagem de Fernando Pessoa. Hoje é a vez do poema O Encoberto. O livro Mensagem está dividido em 3 partes. Primeira parte, Brasão, que é a história da formação do povo português. Segunda parte, Mar Português, que é a história das navegações lusitanas, as conquistas marítimas. Terceira parte, O Encoberto. Isto se refere claramente a Dom Sebastião, ao mito do sebastianismo, que também é conhecido como mito do encoberto. E na epígrafe desta terceira parte temos Pax in excelsis, ou seja, paz nas alturas, que também é uma referência direta a Dom Sebastião, já que ele está morto e está no céu, nas alturas. Na terceira parte nós temos o primeiro capítulo, que é os símbolos. Neste primeiro capítulo nós temos 5 símbolos. O primeiro, Dom Sebastião. O segundo, o Quinto Império. O terceiro, o Desejado. O quarto, as Ilhas Afortunadas. E o quinto, o Encoberto. É este que nós vamos estudar agora. O quinto poema do primeiro capítulo da terceira parte do livro Mensagem. Vamos ao poema? Trata-se de um poema com versos hexassílabos, ou seja, são versos com 5 sílabas poéticas expostos em 3 quartetos. Diz lá o poema: que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa, na cruz morta do mundo a vida que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto, na cruz que é o destino, a rosa que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto, na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Percebemos que há muitos símbolos realmente neste poema. Então vamos a eles. Na primeira estrofe temos: que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa. Se enfatizarmos a primeira palavra do primeiro verso, fica melhor a leitura. Existe uma admiração do poder do mito, uma admiração do poder do sebastianismo. Então ele diz: que coisa mais forte, que símbolo mais fecundo, como ele se multiplica, como ele se enraiza e participa efetivamente da história do povo português. E este símbolo fecundo vem na aurora ansiosa, na aurora porque o mito do encoberto diz que Dom Sebastião voltaria numa manhã encoberta por um nevoeiro. Mas vem na aurora ansiosa porque este povo português está ansioso pela liderança de Dom Sebastião. Mas ele está morto, então, na cruz morta do mundo, na cruz, ou a cruz que é o símbolo da morte para o mundo inteiro, está a vida, que é a rosa. Ele então identifica a rosa como símbolo de vida e a cruz como símbolo de morte. Então, rosa igual vida, cruz igual morte. Então, rosa, cruz igual vida em morte. E essa é a função do símbolo, é a função do mito. Ele tem uma vida após a morte. E ele vai buscar exemplo no passado para justificar o que ele está dizendo no presente. E ele vai buscar o símbolo mais caro à história da humanidade, que é o símbolo da ressurreição de Cristo. Que símbolo divino traz o dia já visto? Já visto, então, passado. Vai buscar no passado uma justificação para o presente. Que símbolo divino traz o dia já visto? Na cruz, que é o destino, a rosa, que é o Cristo. Na cruz, que é o destino, porque Cristo estava destinado à cruz, e isso já estava escrito em todas as profecias anteriores a Cristo. Então, uma vida que estava destinada à morte e também à salvação do mundo. Esse paradoxo é que interessa a ele, nesses 2 símbolos bastante antitéticos entre a morte e a vida.
entre a cruz e a rosa. Então, a rosa, que é o Cristo, a vida de Cristo está na cruz, que é a morte. Então, apesar de morto, Cristo está há mais de 2000 anos participando da história da humanidade. E participa objetivamente, concretamente. Por quê? Porque altera o nosso comportamento. É um grande número de pessoas que faz ou deixa de fazer certas coisas em nome de Cristo. Por isso está uma participação efetiva dele em nossa história. Ele busca o símbolo então no passado e agora ele volta ao presente. Que símbolo final agora mostra o sol já desperto? Já desperto, presente, mostra no presente, o verbo mostrar no presente mostra o sol já desperto, porque esse sol está limpando o céu do nevoeiro e clareando a imagem de Dom Sebastião. Então, que símbolo final mostra o sol já desperto? Na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Então, também na cruz morta, na cruz que é o símbolo de morte, está a vida do encoberto, participando da nossa história. Então, eu escrevi para você o que eu já lhe expliquei, que encoberto, porque o mito diz que Dom Sebastião voltaria numa manhã, encoberto por um forte nevoeiro, e só seria reconhecido quando já estivesse entre os seus. Ele recorre a Cristo como exemplo de um mito que participa da nossa história, e isto não é a primeira vez que Fernando Pessoa faz, porque neste mesmo livro, lá no início, no poema Ulisses, ele já fez isto, já trouxe o exemplo de Cristo para justificar a ideia sebastianista. Então eu trouxe aqui para você também o trechinho lá do poema Ulisses, que está neste mesmo livro, lá no início. E lá ele diz, o mito é o nada que é tudo. Por que é o nada que é tudo? É o nada porque é apenas um mito, mas é tudo porque participa efetivamente das nossas vidas. E ele vai citar 2 exemplos de mitos que participam efetivamente das nossas vidas. Ele vai falar do sol, que é um mito porque nós não o conhecemos completamente, mas ele participa das nossas vidas, tanto que nos mantém vivos. E também o corpo morto de Deus, que apesar de morto está vivo há mais de 2000 anos, participando objetivamente, concretamente da nossa história. Não é a primeira vez, então, que ele busca o exemplo de Cristo. Então, se está claro para vocês, está claro para mim também, que esses 2 grandes símbolos da cruz e da rosa vai nos significar, vai nos apontar uma vida em morte. Os personagens estão mortos, mas a vida deles participa conosco da nossa história. Ok? Foi um prazer conversar mais uma vez com vocês a respeito desses belos poemas que nos esclarecem muito da nossa história, da história da humanidade, das nossas vidas em particular. Por isso que é muito bom ler e compreender estes poemas, porque vivendo e aprendendo a viver. É no caminho que a gente aprende o caminho. Então, vamos caminhar juntos até o próximo poema, até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Quem quiser, logo após, haverá alguns exercícios, algumas questões a respeito deste poema. Um forte abraço a todos. Oba!